No coração da Serra da Estrela, sob um céu que ameaçava tempestade, Miguel, meu melhor amigo hétero, me beijou de repente, rompendo anos de amizade platônica. O beijo veio como um raio, deixando-me paralisada enquanto o vento frio cortava nossas peles, e no instante seguinte, ele recuou horrorizado, murmurando desculpas que ecoavam como acusações. Aquela montanha, que deveria ser nosso refúgio de fim de semana, transformou-se no epicentro de um terremoto emocional que abalaria nossas vidas para sempre. Eu me chamo João, tenho 25 anos e vivo em Lisboa há quase uma década. Vim de uma família conservadora do interior, onde as tradições católicas ainda ditam o ritmo das vidas. Desde adolescente, lutei com minha sexualidade, escondendo-a como um segredo vergonhoso. Miguel, por outro lado, era o oposto, 26 anos, confiante, noivo de Ana, uma garota perfeita que todos admiravam. Ele era o cara que organizava churrascos, jogava futebol com os amigos e planejava um futuro estável com casa, filhos e tudo mais. Nossa amizade começou na universidade, em Coimbra, onde dividimos um quarto no alojamento. Ele era o extrovertido que me tirava da concha, e eu, o introspectivo que o ajudava nos estudos. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. A ideia da viagem surgiu semanas antes. Miguel estava estressado com os preparativos do casamento, e eu, passando por uma fase de solidão após terminar um relacionamento discreto com um cara que não assumia nada. Vamos para a Serra da Estrela, João. Ar puro, trilhas, cerveja gelada. Vai ser como nos velhos tempos, disse ele, batendo no meu ombro com aquela energia contagiante. Aceitei, pensando que seria uma distração bem-vinda. Partimos de carro numa sexta-feira à tarde, rindo de piadas bobas e ouvindo fado no rádio. A paisagem mudava gradualmente, das planícies urbanas para as curvas sinuosas das montanhas. Chegamos ao chalé alugado ao entardecer, um lugar simples com lareira e vista para os picos nevados no inverno, mas agora, no outono, coberto de folhas douradas. Na primeira noite, tudo parecia normal. Acendemos a lareira, abrimos vinhos do Douro e conversamos sobre tudo, o trabalho dele como engenheiro, minha carreira em marketing digital, as pressões da família. Miguel mencionou casualmente que Ana queria adiar o casamento por causa de um novo emprego, mas ele insistia em prosseguir. A vida é curta, né? Tem que casar logo, ter filhos, construir algo sólido, disse ele, bebendo um gole. Eu assenti, ignorando a pontada no peito. Sempre soube que ele era hétero, mas parte de mim fantasiava com o impossível. Dormimos em quartos separados, e o sono veio fácil, embalado pelo silêncio da montanha. No dia seguinte, saímos para uma trilha desafiadora. O sol brilhava intermitente, e o ar cheirava a pinheiros. Caminhávamos lado a lado, falando sobre sonhos e arrependimentos. Miguel abriu-se mais do que nunca, confessou dúvidas sobre o casamento, o medo de repetir os erros dos pais, que se divorciaram quando ele era criança. Às vezes sinto que estou correndo para algo que não quero de verdade, desabafou, parando para beber água. Eu o ouvia, oferecendo conselhos neutros, mas meu coração acelerava. Chegamos a um mirante isolado, com vista para o vale. Foi ali que tudo mudou. Ele se virou para mim, olhos fixos nos meus, e sem palavras, me puxou para um beijo. Foi intenso, confuso, cheio de uma paixão que eu nunca imaginei vinda dele. Recuei primeiro, atordoado. Miguel, o que foi isso? Perguntei, voz tremendo. Ele piscou, como se acordasse de um transe. Desculpa, João. Eu. Não sei o que me deu. Deve ser o stress, o vinho de ontem. Mas seus olhos diziam o contrário. Voltamos em silêncio, a trilha parecendo infinita. No chalé, a tensão era palpável. Ele evitou meu olhar o resto da noite, fingindo assistir TV enquanto eu cozinhava. Meu mente girava, era real. Ou só um momento de fraqueza? Eu, que sempre me controlei, agora lutava contra o desejo de confrontá-lo. No dia seguinte, a tempestade chegou. Chuva forte nos confinou ao chalé. Miguel finalmente falou, João, sobre ontem. Eu gosto de você. Mais do que como amigo. Mas isso não pode acontecer. Eu sou noivo, hétero. Minha família me mataria. Suas palavras foram como facadas. Contei-lhe minha verdade, que era gay, mas nunca o pressionei. Eu sei como é esconder-se, respondi. A conversa evoluiu para uma discussão acalorada sobre identidade, sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos aspectos, apesar das leis progressistas. Ele chorou, admitindo atrasos passadas por homens, reprimidas por medo. Aquela revelação abriu feridas.
Miguel ligou para Ana, mentindo sobre o tempo ruim para justificar o silêncio. Eu me sentia traidor, mesmo sem ter feito nada. A noite terminou com ele dormindo no sofá, e eu, insone, questionando se nossa amizade sobreviveria. A montanha, que nos uniu, agora nos dividia. De volta a Lisboa, o beijo na montanha ecoava como um fantasma. Miguel cancelou o fim de semana com Ana, alegando gripe, mas eu sabia a verdade, ele lutava contra si mesmo. Eu, por minha vez, evitei contatos sociais, mergulhando no trabalho para esquecer o caos interno. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel me mandou mensagens confusas: preciso de espaço, João. Isso foi um erro. Mas à noite, ligava, voz embargada, falando de dúvidas. E se eu for bi? Como conto para minha família? Meu pai é tão tradicional, acha que gays são anormais. Eu o ouvia, oferecendo apoio, mas meu coração sangrava. Sempre fui o gay discreto, evitando dramas, mas agora estava no centro de um. Encontrei-me com minha irmã, Maria, a única que sabia da minha orientação. Em um café no Chiado, contei tudo. João, cuidado. Ele é noivo. Isso pode destruir vidas, alertou ela. Tinha razão. A sociedade portuguesa, apesar do casamento gay legal desde 2010, ainda carregava preconceitos, especialmente em famílias católicas como a de Miguel. Ele cresceu em Porto, com pais devotos que frequentavam missa todo domingo. Miguel marcou um encontro em um bar discreto no Bairro Alto. Chegou abatido, olheiras profundas. João, eu te amo. Mas amo Ana também. O que faço? Confessou que o beijo não foi impulsivo, sentimentos cresciam há meses. Na universidade, já sentia algo, mas ignorei. Eu me abri, sempre te admirei, mas respeitei seus limites. A conversa virou confissão mútua, mas terminou em impasse. Ele decidiu contar a Ana, mas temia as consequências. No dia seguinte, o confronto aconteceu. Miguel me ligou chorando, contei a ela. Ela terminou tudo, disse que sou mentiroso. Ana, ferida, espalhou para amigos comuns. Rumores voaram, Miguel é gay. Com João. Nossa amizade virou escândalo. Meu chefe, conservador, me chamou para uma conversa, ouvi boatos. Isso afeta sua imagem profissional. Senti o peso da discriminação sutil, comum em Portugal apesar das leis. Miguel se isolou em casa. Fui visitá-lo, encontrando-o destruído. Perdi tudo por um beijo, lamentou. Discutimos moral, era certo explorar sentimentos às custas de outros. Ele se sentia traidor, eu, culpado por existir. Mas ali, nos abraçamos, um gesto platônico que acalmava a dor. A família de Miguel descobriu via Ana. Seu pai ligou furioso: você envergonha a família. Isso é pecado. Miguel defendeu-se, mas o pai cortou contato. A mãe, mais compreensiva, chorou ao telefone: filho, reze para Deus guiá-lo. Ele questionava sua fé, criada na igreja, onde a homossexualidade era tabu. Eu enfrentava meus demónios. Meus pais, no Alentejo, ainda ignoravam minha sexualidade. Uma visita surpresa deles a Lisboa me forçou a mentir novamente. Alguma namorada, João? Perguntou minha mãe. Sorri falso, sentindo o fardo da duplicidade. Miguel e eu nos aproximamos emocionalmente. Encontros secretos em parques, conversas profundas sobre identidade. Mas a pressão crescia. Amigos o abandonaram, chamando-o de confuso. Ele perdeu o emprego após boatos. O chefe alegou redução de quadro, mas era preconceito. Em uma noite chuvosa, ele apareceu na minha porta: João, vamos tentar ser um casal. Meu coração pulou, mas hesitei. E o custo? Sua família, sociedade. Ele insistiu: vale a pena. Beijamo-nos novamente, mas dessa vez, com promessas. No entanto, o mundo exterior conspirava contra. O relacionamento secreto começou como um oásis em meio ao deserto de rejeições. Miguel se mudou temporariamente para meu apartamento em Lisboa, alegando problemas familiares, para os poucos amigos restantes. Nossas noites eram preenchidas por conversas sussurradas, toques hesitantes e uma intimidade emocional que superava qualquer expectativa. Mas o dia-a-dia trazia lembretes cruéis da realidade. Miguel procurava emprego, mas entrevistas falhavam. Eles sabem, João. Porto é pequena, boatos viajam.
Ele afundava em depressão, questionando escolhas. Deixei Ana por isso. Por nós. Eu o apoiava, mas meus próprios conflitos surgiam. No trabalho, colegas cochichavam, João e aquele amigo. Estranho. Perdi uma promoção, atribuída à falta de foco, mas sentia discriminação. Uma visita à família dele em Porto virou pesadelo. Chegamos disfarçados como amigos, mas a tensão era evidente. O pai mal olhava para Miguel, você mudou. Ana era perfeita, porque terminou. Miguel mentiu, mas a mãe percebeu. Em particular, confrontou-o, é por causa do João. Ouvi rumores. Ele negou, mas lágrimas o traíram. Saímos cedo, o pai gritando, não volta até se endireitar. De volta, Miguel desabou, perdi minha família por amor. É justo. Discutimos ética, amor vale sacrifícios. Eu compartilhava minhas lutas, meus pais me deserdariam se soubessem. Decidimos assumir gradualmente. Primeiro, para amigos próximos. Reações mistas, alguns apoiaram, outros se afastaram, chamando de fase. A sociedade portuguesa, progressista na lei mas conservadora no coração, nos testava. Em um evento LGBT no Príncipe Real, nos sentimos livres pela primeira vez. Mas ao voltar, um vizinho nos viu de mãos dadas e espalhou. Cartas anônimas chegaram, pecadores, saiam daqui. Miguel quis confrontar, mas eu o segurei, não vale a briga. O clímax veio com uma oferta de emprego para Miguel em Faro, sul de Portugal. É uma chance de recomeçar, disse ele. Mas significava distância. E nós? Perguntei. Ele hesitou, talvez possamos tentar à distância. Senti traição iminente. Discussões acaloradas seguiram, ele priorizava a carreira sobre nós. Eu acusava de covardia. Ana reapareceu, ligando para Miguel, sinto sua falta. Foi um erro. Ele recusou, mas a dúvida plantada germinou. João, e se eu não for gay? E se for só confusão? Suas palavras feriram. Eu o confrontei, você me usou para experimentar. Ele negou, mas a semente da desconfiança cresceu. Em uma noite de tormenta emocional, ele admitiu, amo você, mas sinto falta da vida normal. Casamento, filhos. Chorei, sentindo o fim. Então vá. Mas saiba o preço. Ele partiu para Faro dias depois, deixando um vazio. Sozinho, refleti sobre danos, amizades perdidas, famílias rachadas, carreiras abaladas. Mas também despertares. Miguel explorava a identidade, eu ganhava coragem para assumir. Meses após a partida de Miguel, Lisboa parecia uma cidade fantasma. Ele ligava esporadicamente de Faro, conversas tensas sobre o novo emprego e a solidão. Sinto sua falta, João. Mas aqui, posso fingir normalidade. Suas palavras ecoavam como acusações. Ele escolhia o conforto social sobre nós. Eu, por outro lado, mergulhava em ativismo LGBT, participando de grupos em Lisboa para curar feridas. Uma viagem ao Alentejo para visitar meus pais virou ponto de virada. No jantar familiar, minha mãe perguntou sobre namoradas. Cansado de mentiras, confessei, mãe, sou gay. Estive com alguém. Silêncio ensurdecedor. Meu pai explodiu, isso é contra Deus. Saia daqui. Minha mãe chorou, mas defendeu, é nosso filho. Saí magoado, mas livre. O corte familiar doía, mas aliviava o peso. Miguel soube e ligou, você é corajoso. Eu ainda luto. Ele confessara à mãe, que o apoiava secretamente. Mas o pai permanecia intransigente. Venha para Faro, sugeriu. Hesitei, valia reviver o drama. Encontrei Ana por acaso em um café. Ela, amarga, você o roubou de mim. Defendi, ele escolheu. Ela revelou, Miguel sempre duvidou, mas eu ignorei. Saí com pena, vendo o custo em todos. Miguel voltou a Lisboa para um fim de semana. Encontramo-nos em Sintra, palácios românticos ironicamente contrastando nossa turbulência. Quer tentar de novo, disse ele. Mas eu via mudanças, ele namorava uma mulher em Faro, para testar. Traição pura. Você me usou, acusei. Ele chorou, estou confuso. Sociedade pressiona. Discutimos sociedade portuguesa, leis avançadas, mas mentalidades atrasadas, especialmente no interior.
O confronto culminou em briga. Escolha, eu ou a fachada. Ele escolheu a fachada, partindo novamente. O rompimento definitivo veio via mensagem. Desculpe, João. Não consigo. Meu mundo desabou, mas despertei para autorrespeito. Anos passaram. Não, meses. Encontrei apoio em comunidade LGBT, fazendo amigos que entendiam. Miguel, ouvi, casou com a mulher de Faro, vivendo normal. Mas rumores diziam infelicidade. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, marchei sozinho, sentindo empoderamento. Mas a dor persistia. Quantos sacrificam amor por aceitação? 2 anos após o beijo na montanha, recebi uma carta de Miguel. Ele morava em Porto novamente, divorciado, assumido como bissexual. João, você me ensinou a ser verdadeiro. Perdi muito, mas ganhei liberdade. Pedia perdão pelas traições, danos. Respondi, o preço foi alto para ambos, mas necessário. Refleti sobre a jornada. O soco inicial do beijo levou a uma cascata de confrontos, perdas e despertares. Famílias rachadas, amizades desfeitas, carreiras abaladas, tudo por desafiar normas. Em Portugal, onde o progresso legal mascara preconceitos enraizados, histórias como a nossa são comuns, mas silenciadas. Miguel e eu nos encontramos em Coimbra, onde tudo começou. Ele, mais maduro, casei por pressão, mas divorciei por honestidade. Eu, fortalecido, assumi para todos. Perdi família, mas ganhei paz. Conversamos sobre Mauta Nocé, era certo explorar às custas de outros. Ele admitiu erros, eu, ingenuidade. Hoje, somos amigos novamente, platonicos. Ele namora um homem abertamente, lutando contra estigmas. Eu, solteiro, foco em ativismo, ajudando jovens gays no interior. A montanha nos mudou, de aventura inocente a catalisador de verdades dolorosas. Mas no fim, a pergunta persiste. Em uma sociedade que prega a aceitação mas pratica julgamento, é certo sacrificar o amor próprio para preservar a paz alheia, ou deve-se lutar pela autenticidade, custe o que custar?